Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã, estarmos nesta manhã partilhando a palavra de Deus, nos alimentando com essa palavra de vida, essa palavra que transforma, essa palavra que traz a cada manhã uma inspiração nova, uma vontade nova de viver. Que bom que você está aqui. Convido você a apertar o sininho de notificação, deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com as pessoas da sua comunidade, do seu grupo de oração em suas redes sociais, para que mais pessoas possam saborear a palavra de Deus a cada manhã na Lexio Divina e acompanhar toda a programação da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021, nós iniciamos o Advento de Jesus. É isso mesmo, já começamos um novo ano litúrgico, nos preparando aí para o Natal do Senhor. E hoje nós comemoramos o dia de São Francisco Antônio Fasani. Em 1681 ele nascia ali na Itália e ficou conhecido como o pai e mestre da igreja. Ele que foi um grande franciscano e deu a sua vida pelo evangelho, e entre os seus compatriotas ele ficou conhecido como um grande pregador, um grande doutor da igreja e também um grande franciscano. Viveu a essência da fraternidade franciscana. Que ele nos ensine também a nos aprofundarmos no Evangelho como ele, sem perder a nossa essência e a nossa preferência pelos mais simples, pelos mais oprimidos, pelos mais pobres. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Pega comigo a palavra de Deus, vamos ler juntos. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sobre minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mergulhando agora na palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, imaginando Jesus entrando em Cafarnaum, era uma próspera cidade ali de Israel, onde o povo judeu vivia como as outras cidades de Israel, sob o domínio do Império Romano. E diz a palavra de Deus que um oficial romano, ou seja, era uma pessoa que tinha um posto elevado entre as fileiras aí do Império Romano, era uma pessoa que tinha um cargo, não era um soldado qualquer, era um centurião, era um oficial romano. E esse oficial romano, então, tem um dos seus servos enfermo, e ele ouve que Jesus está passando, e olha, a fama de Jesus chegava até os oficiais romanos, ao ponto deste homem conhecer o poder de Jesus, a capacidade de Jesus, a autoridade de Jesus. Ou seja, uma pessoa pagã, uma pessoa que não era do povo de Israel,
podia reconhecer a autoridade de Jesus, ao ponto de se aproximar de Jesus e com humildade falar: Senhor, o meu servo está enfermo, ele está com uma paralisia que o atormenta, cura-o. E Jesus então, ele fala assim: olha, eu vou até a tua casa curar o teu servo. Eu imagino aquele homem que era pagão, que era romano, e os judeus eles se sentiam superiores porque era uma raça eleita, uma raça escolhida por Deus, e muitos pagãos eles viviam na sua vida, prestavam culto a Deus, assim como vimos a história de Cornélio e Pedro. Cornélio era um pagão que era fiel a Deus, mas a fidelidade dos pagãos, de certa forma, eles se sentiam um pouco inferiores. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo eleito. Era o povo eleito. E aquele homem sabia disso. Ele sabia que ele não pertencia à raça eleita, mas mesmo assim ele acreditou. Ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus, primeiro, tem poder. E ele creu que Jesus, ele olha para a realidade do ser humano independente da sua condição. Ele não faz acepção de pessoas. Então ele convida Jesus a curar o servo dele, e Jesus fala: olha, eu vou à tua casa. Que coisa bonita, quando o centurião vai de encontro a Jesus, Jesus se predispõe a ir de encontro ao centurião. Ele se predispõe a ir na realidade do centurião. Eu vou à tua casa. Mas o centurião fala assim: eu não sou digno de que entreis na minha casa, direis uma só palavra e meu servo ficará curado. Manifestando ali uma confiança total na pessoa e no poder de Jesus. Acreditando plenamente que simplesmente a palavra de Jesus era o suficiente para transformar a sua história e para transformar a história do seu servo que padecia de uma enfermidade. Olha que fé profunda. Jesus olha para aquela fé e eu imagino o olhar daquele centurião depositando a sua confiança, a sua esperança em Jesus. E Jesus olha para aquele homem e ele diz assim: olha, não encontrei em Israel tamanha fé. Por que ele fala isso? O povo de Deus, ele havia sido treinado para crer. É um povo que havia sido tirado do Egito. É um povo que tinha visto se abrir o Mar Vermelho. Era um povo que viu os prodígios do deserto. E em toda a trajetória do Antigo Testamento nós vemos Deus se manifestando de diversas formas. Era um povo que era treinado para acreditar nas maravilhas de Deus. E o centurião não fazia parte desse povo, mas ele acreditou em Jesus. Ele creu em Jesus. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: não vi tamanha fé em Israel. Vá, que o seu servo será curado. E a graça acontece na vida daquele homem pela fé. Pela fé, meu irmão, minha irmã, aquele homem recebe a graça que ele havia pedido a Jesus. Tem um outro episódio na palavra de Deus, em Mateus capítulo 15, 21 a 28, em uma outra estrangeira, uma outra pessoa pagã, se aproxima de Jesus e pede a Jesus uma graça, uma cura, uma cananeia. E aí Jesus fala: mas não é lícito jogar aos cães o alimento dos filhos? E ela vira e fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus também olha para aquela mulher e fala: nossa, mulher, é grande a sua fé. É grande a sua fé. Que seja curada conforme a sua fé. A cananeia manifesta ali uma expressão de fé. Ela fala: as migalhas, o restinho da graça, já é suficiente para transformar a minha vida. O centurião, a cananeia e tantos outros ali que não faziam parte da raça eleita, mas que manifestaram uma fé viva no Cristo vivo, no Cristo que caminha no meio do povo, no Cristo que realiza prodígios, mas muito mais que isso, que anuncia o reino de Deus. Trazendo para a minha vida hoje o Arley, e eu que muitas vezes caminho na igreja, já vi quantas coisas acontecerem. Como está a minha fé hoje?
Será que a minha fé está como a fé daquele centurião que deixou Jesus admirado? Ou será que a minha caminhada, a rotina, o dia a dia, talvez até mesmo o ativismo, tantas coisas, às vezes a gente vai emendando um trabalho no outro, uma coisa na outra, e de repente a gente vai deixando de exercitar a fé, vai deixando de buscar a presença de Deus na nossa vida, porque o ativismo do dia a dia, o ativismo espiritual, o ativismo na realização das coisas de Deus, até mesmo isso, talvez a gente tenha se acostumado com a graça de Deus. Talvez a gente já tenha visto Deus se manifestar tanto que hoje a coisa se torna tão simples, tão natural. E a gente tem se acostumado com a graça de Deus. Será que eu tenho impressionado Jesus? Será que eu tenho manifestado a minha fé como aquele homem? Olha, a manifestação de fé daquele centurião foi tão grande que hoje na celebração eucarística, pouco antes da comunhão, nós rezamos essa jaculatória e falamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. É uma jaculatória que nós rezamos no ponto ápice da nossa fé, que é a celebração eucarística. Será que eu tenho exercitado a minha fé? A palavra de Deus fala no finalzinho que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão junto com Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas, os pais da fé. Abraão foi aquele que deixou a casa de seu pai, mesmo em idade avançada, por uma promessa de Deus. Ele creu em Deus e ele foi abençoado por Deus pela fé. O livro de Hebreus conta pra gente claramente isso. Abraão creu em Deus e recebeu o filho da promessa, Isaque. Abraão creu em Deus e no momento da sua maior provação, ele provou a sua fidelidade a Deus. E eu, Ali, eu tenho acreditado em Deus, eu tenho colocado a minha vida nas mãos do Senhor e tenho confiado plenamente em Deus. Talvez diante das dificuldades do dia a dia, dos meus problemas, dos meus afazeres, eu tenho buscado as respostas em Deus. Eu tenho buscado a solução em Deus. Quantas vezes diante do mundo, diante das minhas dificuldades, diante da minha realidade, eu tenho ficado paralisado como servo do centurião, eu tenho ficado estagnado, eu tenho ficado amortecido ali e eu não tenho buscado de Deus a resposta para a minha vida, para os meus problemas. E hoje a palavra vem nos trazer o exemplo de uma pessoa pagã que acreditou. E eu que já estou na igreja há muito tempo, e eu que fui batizado, e eu que fui crismado, e eu que recebo Jesus na Eucaristia todas as semanas na celebração eucarística, e eu que já há muito tempo no grupo de oração tenho visto quantas maravilhas de Deus acontecerem. Será que eu tenho realmente acreditado plenamente em Deus? Volto aqui naquela passagem de Tomé, quando Jesus aparece no meio dos 11, né, e Tomé não está presente ali. E quando Tomé chega, ele fala assim: eu só acredito vendo. E Jesus então aparece novamente e fala para Tomé: Tomé, tá aqui, ó, coloca a tua mão em minhas feridas, em minhas chagas. E Tomé se ajoelha diante de Jesus e fala: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu irmão, hoje o Senhor nos chama a exercitar a fé, a pedir a Ele que nós possamos ter uma fé como o centurião, uma fé como a cananeia, de acreditar que Jesus é suficiente na nossa vida. Aquele centurião, ele tinha posses, ele tinha propriedade, ele tinha autoridade, mas naquele momento ele viu que estava diante de alguém que poderia mais do que ele, que era maior do que ele, e que para a realidade que ele estava vivendo era a resposta, era a saída. Será que eu, Arlen, tenho deixado Jesus ser a resposta da minha vida? Será que eu, Arlen, tenho deixado Jesus ser a saída da minha vida? E eu falo com você também, meu irmão, minha irmã, você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, tem confiado no Senhor, tem esperado no Senhor? Hoje o nosso convite é para ter essa fé do centurião, de confiar em Deus. E à medida em que nós nos aproximamos do Senhor, como o centurião fez, ele foi até Jesus,
com um pedido, com o coração aberto, quando nós nos aproximamos de Jesus com o coração aberto e quando nós colocamos para Ele o desejo do nosso coração, o Senhor se aproxima de nós. Olha que maravilha! Quando eu me aproximo de Jesus, Jesus se aproxima de mim. Ele diz para o centurião: eu vou até a tua casa. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz para você também. Jesus diz para mim hoje, Warley, eu quero ir à tua casa. Jesus fala para você aonde você está agora, você que está participando dessa Lexio Divina, eu quero ir à tua casa. Eu quero realizar o milagre na sua vida. Eu quero fazer parte da sua história, meu irmão. Jesus não se contenta a fazer a graça. Jesus, ele quer participar da nossa história. Tem uma música antiga que eu cantava na renovação, que eu ouvia muito, e tem uma parte dessa música que fala assim: eu quero estar em tua vida, ficar contigo, te dar todo o meu amor, participar contigo no meu dia a dia, viver contigo, participar da tua alegria, vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o teu interior. Meu irmão, Jesus quer participar da nossa história. Ele não se contenta em realizar a obra dele na nossa vida, ele quer ser nosso melhor amigo. É o que ele falou para o centurião. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos e se colocar em oração. Que essa palavra que foi proclamada agora possa borbulhar em nossos corações agora, que ela possa fervilhar em nossos corações agora e fazendo brotar em nós agora um sentimento de fé, uma certeza de que Deus está conosco, de que Jesus pode realizar na nossa vida aquele milagre qual nós estamos pedindo. Talvez você esteja como um centurião pedindo por alguém, intercedendo pela vida de alguém, e eu aqui preciso interceder por tantas pessoas que me pediram oração, quantas pessoas que falaram para mim: o Warley, reza por mim. E aqui eu quero colocar nas mãos do Senhor essas pessoas, assim como o centurião fez. Eu te coloco agora, Senhor, em tuas mãos a vida de tantos irmãos que pediram a minha oração. Eu consagro agora a vida do Rodrigo, meu irmão de fé. Visita-o agora com teu poder. Visita, Senhor, a mãe daquela mulher do grupo de oração que me pediu oração. Visita agora, Senhor, as pessoas à minha volta que têm pedido: o Warley, reza por mim. E quantas vezes eu tenho rezado, e neste momento, Senhor, mais uma vez eu consagro em tuas mãos todos aqueles por quem o Senhor me confiou para que eu possa interceder por eles. Assim como o centurião fez. Eu quero acreditar, Senhor, que neste momento o milagre está acontecendo na vida deles. E não só o milagre, não só a cura, Senhor, mas o Senhor está agora fazendo parte da história deles, Senhor. Assim como o Senhor falou que queria ir à casa do centurião, eu tenho a certeza que neste momento o Senhor está visitando cada lar, cada casa, porque eu tenho rezado, porque eu tenho clamado. E meu irmão, minha irmã, Jesus está visitando a sua casa, o seu lar, a sua realidade, porque muito mais do que alguém que faz um milagre, Jesus é um Deus que está no meio de nós, que está presente conosco, que participa da nossa história. Que neste momento você possa sentir aí onde você está a presença viva de Jesus. Assim como neste momento também eu quero, Senhor, sentir a tua presença na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui comigo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está presente na minha história. E porque estás presente, Senhor, a minha vida já não é mais a mesma, Senhor. Eu quero participar, Senhor, um pouquinho dessa fé da cananeia, dessa fé do centurião. Eu quero, Senhor, realmente ser digno de ser um filho de Abraão. Abraão, que era o pai da fé. E falar como Tomé: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Meu irmão, que alegria, que bênção. Nessa manhã o Senhor nos chama a exercitar a nossa fé. A exercitar a nossa fé. E contemplando essa palavra, como que eu posso exercitar a minha fé? Como que eu posso colocar em prática a minha fé? Primeiro, meu irmão, minha irmã, a fé são como os músculos. À medida em que eu treino os meus músculos, eles vão se desenvolvendo.
Para ter uma fé inabalável, uma fé firme como o centurião, como a cananeia, como Abraão, é necessário praticar exercícios espirituais que nos aumentam a fé. A leitura da palavra, a oração, a meditação, a busca dos sacramentos e principalmente diante das nossas realidades temporais e espirituais, diante do nosso dia a dia, das nossas vidas, nós precisamos entender que Jesus tem um papel especial na nossa história e que quando eu coloco a minha vida nas mãos dele, ele cuida de mim, ele cuida das pessoas por quem eu rezo. E quando eu rezo, eu preciso acreditar que Deus está ouvindo a minha oração. Então, nessa contemplação, que eu possa ser capaz de a cada dia, a cada instante, viver pela fé. A fé em Deus e a fé no Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Ele continue nos protegendo com as graças dEle e que nós possamos a cada dia dar passos maiores na fé. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.